uma orientação estratégica Sim. da GE, ela tinha que ser número 1 ou número 2 do segmento de atuação. Sim. Né? E aí qual que é o ponto? Em cima disso, ou eu fortaleço, ou eu descontinuo, ou eu vendo. Agora, como é que você vai? Toda inovação hoje começa pequenininha. Se você não investir, não tiver um motor 2, por isso que eu acho que a questão do motor 2 hoje, se você não tiver um motor 2 testando essas pequenas ideias, cara, você vai se é uma questão de tempo de você ser engolido, Sandrão. Não há dúvidas. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. Esse podcast semanal, onde nós compartilhamos com você conceitos, ideias, cases, tudo necessário para que você possa se adaptar a esse mundo empresarial tão complexo, não é, Salibão? Com certeza, Sandrão. Acertos, erros, né? Erros. A gente vive num mundo em transformação. A gente sempre viveu, né? A mudança está sempre aí. O que é diferente hoje é que ela é mais rápida e mais profunda, né? A intensidade, hoje, né? quem não tiver na ponta do pé, Sandrão, hoje ele não tem piedade. Inclusive é o tema do nosso episódio. Porque aqui, é justamente isso, não é? Empresas e indivíduos que não conseguirem se adaptar a esse novo mundo, o risco, ele é muito curto, estreito e rápido. Pois é. E hoje nós vamos abordar um tema muito, muito instigante. Mas muito instigante, né? Nós vamos fazer para vocês aqui uma análise dos cases Intel versus NVIDIA. Já fizemos isso em outros podcasts, Magalu versus Mercado Livre, enfim. Hoje nós resolvemos trabalhar essas duas companhias que talvez seja uma das sagas mais ricas para a gente aprender da atualidade, não é, Salibão? Não? Eu diria que é dramática, Sandrão. Cara. Porque se você pegar a Intel, ela é mais que uma empresa. Icônica. Ela introduziu muitos dos conceitos de gestão que são usados até hoje. Eu diria mais, né? Ela, como você diz com frequência, ela que traduziu a exponencialidade. Exatamente. A Intel é mãe do mundo exponencial. Que nós dizemos hoje. Quantas vezes a gente fala exponencial durante o dia? Todos, Toda né? hora, né? A palavra da moda. Toda hora. O Gordon Moore, ele enxergou isso em 65, Sandrão. Pois é. Ele escreveu um artigo mostrando o que viria a ser o microprocessador em 1965, dizendo que o número de transistores que caberia dentro do microprocessador dobraria de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual, ou seja, a tecnologia cresce e o preço baixa, né? Ninguém entendeu absolutamente nada, né, que ele escreveu em 65. Ele era um PhD em tecnologia, né, na Califórnia. Sim. Trabalhava com transistores também, né, com outras partes da engenharia elétrica. Ele lança o primeiro microprocessador em 1971, 71, com 2.300 transistores, né? Hoje, no microprocessador da NVIDIA, nós temos 208 bilhões de transistores. É o que nós falamos nas nossas palestras. Se você acha que o mundo está rápido, você não viu nada ainda. Por quê? Porque os 18 meses do Gordon Moore já baixou para cada 3 meses. Isso é interessante você comentar, né, Salibão? Porque esse paper, esse artigo que o Gordon Moore foi autor, foi publicado em revistas acadêmicas e ficou conhecido essa sentença como a Lei de Moore. A Lei de Moore. Que é uma lei muito mais da imaginação humana, Sim. Não é que é 18 meses. O que ele quis dizer foi a exponencialidade. Não tem, né? É a lei da imaginação humana. É um mindset. E é interessante como o autor que construiu essa lei fundou uma empresa que sucumbiu graças ao não entendimento da lei. É isso que a gente vai falar. Mas antes da gente começar aqui, os nossos pedidos de sempre. Nós, observar os números, a gente percebe que boa parte de quem nos acompanha ainda não segue o nosso canal. Não segue o Gestão do Amanhã, seja no Spotify, seja no YouTube. Então, o primeiro convite que eu lhe faço nos siga, tanto no Spotify quanto no YouTube. Não custa nada, é só você dar um cliquezinho lá no seguir. E você vai ser notificado dos nossos conteúdos. Também vai contribuir com o nosso movimento na medida em que
Por meio desse reconhecimento, esse conteúdo vai expandir cada vez mais, que o algoritmo entende que ele é relevante, essa história toda. E segundo, continue colocando aí, fazendo seus comentários, a gente lê todos, são muito valiosos, muitas ideias que vêm daqui são dos comentários, é sempre importante ter sua presença. Bom, vamos começar, eu acho que vale a pena, aqui uma rápida linha do tempo, né, como você colocou, a Intel, inclusive o Gordon Moore era daquela Fairchild Inc., Fairchild Semiconductor. a máfia da Fairchild Inc., que saíram empreendedores incríveis. Semicondutores, né, ele trabalhava com semicondutores lá atrás, né? Nos anos 50, nos anos 50, ele sai para empreender a Intel. Exatamente. Né, e ninguém entendeu nada do que era microprocessador. Ninguém entendeu nada. E aí, em 71, como você mesmo disse, ele lança um microprocessador. Se a gente for dar um salto no tempo, vale a pena a gente fazer essa história só para mostrar como essa companhia é icônica. Né? Em 80, na década de 80, sobretudo em 81, é onde tem o grande tipping point, né? É mais uma empresa que estava no livro do Jim Collins. Mais uma que tá lá. Que tem um podcast que a gente fala sobre isso, né? Tem que tomar cuidado, empresas feitas para durar, né? Usar como exemplo não é um bom negócio, né? Não cai sua empresa lá, você fala, tira. Ó, aí o que acontece? Mas o ponto de inflexão da Intel foi em 81, quando a tecnologia ou a computação começava a se popularizar. Sim. E aí é uma tríade, né? Microprocessador. O computador pessoal, né? O computador pessoal, não o micro. O PC. Ele só foi viabilizado por causa do microprocessador. Então, vamos lá. Daí sem o microprocessador, você não viabilizava. É uma trinca. Que foi a IBM construindo o computador pessoal. Sim. O Windows construindo o sistema operacional. E a Intel, o microprocessador. Fazendo a inteligência, né? Embarcando. O microprocessador é a inteligência da inteligência artificial, a inteligência Exatamente. Do mundo tecnológico. Né? Tem até um termo que foi conhecido como o Intel, que é o Windows mais Intel, Sim. que fez com que esse negócio explodisse. Porque a cada computador vendido, e houve uma explosão da venda de computadores, o fabricante que atracava uma parte, a Microsoft outra, e a Intel que estava dentro de todo o sistema operacional. Então a Intel... É natural nós comentarmos que a Intel foi uma das responsáveis pela popularização da computação no mundo. Exatamente. Ela viabilizou Sim. a capacidade de processamento necessária para a computação no mundo. Exatamente. Né? Viabilizou toda a tecnologia que nós conhecemos. Né? Por isso que é tão absurdo ver a situação que se encontra a Intel, Sandrão. Porque se não fosse o governo americano, talvez ela não existisse mais. Mas não é de hoje que isso acontece. Primeiro eu quero trabalhar com você uma tese, porque além de Gordon Moore, tem outro protagonista na Intel que a gente comenta sempre, Sim. Que é o Andy Grove. Andy Grove. Icônico Andy Grove. Icônico. Né? O cara não só era um presidente, mas uma linha dura, Sandrão. Linha dura, assim. E era seguidor do Peter Drucker, tanto é que no aniversário de 90 anos do Drucker, que eu achei que tava o Bill Gates, o Steve Jobs, achei que tava... Cara, eu só tinha 3 pessoas de negócios. Eu, o Andy Grove e o Ed Lafney. O resto era só pessoas de tribo, da Cruz Vermelha, de hospitais, tribos africanas. Aí você via como é que a cabeça do Drucker funcionava. Mas era um dos 3 que estavam lá, entendeu? Quer dizer, até hoje eu senhor, o que eu tô fazendo aqui? Imagina. Quer dizer, o Andy Grove, ele era um... E é interessante o Andy Grove, que também ele tem um pé acadêmico, né? Ele nunca abandonou esse pé acadêmico. Adorava ensinar. Né? Adorava ensinar. Mas aquela coisa, Sandrão, quando você é professor, você tem que ficar em cima da bola. Tem que ficar. Ainda mais hoje, né? Porque eu vejo... por exemplo, no mundo médico hoje. Cara, a diferença, vi 2 cardiologistas aí. Um que se aposentou do mundo acadêmico e outro que é diretor do departamento. Cara, esse cara salvou minha vida, juro de Deus. É um outro nível de conhecimento repertório. Outro nível, porque Exatamente. Se você pisa na bola, principalmente na área da medicina, né? Acho que em todas as áreas, cara, você vai... Ainda mais agora que a pergunta não é mais como... a inteligência artificial, como nós podemos incluir dentro do nosso modelo de negócios, é o que acontece quando nossos clientes sabem mais da nossa empresa do que nós mesmos. Essa é a pergunta, né? Essa potencialização do Então, ele era professor por causa disso, em Stanford. Né? Bom, agora sim, quando a gente fala que... Lembra aquelas teses da a neve derrete pelas bordas, Sim. né? É um caso clássico da Intel, né? E outra, a gente estava discutindo o Peter Drucker para o nosso projeto, aquela visão que o Drucker tem que a descontinuidade ou as rupturas, elas não acontecem subitamente. Pois é. É que as empresas muitas vezes têm dificuldade de enxergar. A Intel começou a perder o game, ela começou a dar sinais, a gente coloca num dos nossos livros, a gente já falou sobre isso, foi quando houve a explosão do mobile. Sim. Quando houve a explosão dos smartphones,
dos iPads, dos tablets. A Intel não conseguiu desenvolver um processador que fosse capaz de rodar nesses equipamentos. Porque, como ela é habituada a desenvolver equipamentos que rodam na CPU, quando vai para esses equipamentos menores, o problema é que a capacidade de processamento é alta, mas ele queima muita energia. Então ela não conseguiu, não é que ela não conseguiu, ela abriu mão. Abriu mão. Mas aí você tinha o maior cliente dela, né? Que é a Microsoft, né? Sim, e vendendo. Vendendo. Aí nem o Steve Ballmer acreditava no iPhone. Lembra que ele riu? Tem um vídeo gravado, 2007. Pessoal, vale a pena, tá na internet. Ele zombou do iPhone, né? Então a Intel provavelmente acreditou nisso também. Mas aqui tá, quem vai querer fazer o celular? Eu sei, mas é que para mim também é outro fato que a gente tem, é emblemático, né? Porque tudo bem eu perder o começo, mas ela não entrou. Ela não fez nenhum esforço de propósito. Por quê? É aí que uma das teses principais que a gente quer trabalhar com vocês. A maior armadilha do sucesso é o sucesso. A fonte de receita dela era tão generosa. Robusta, né? Robusta, essa é a palavra que eu perdi. Eu vou fortalecer o que eu tenho. Vou fortalecer o core. Né? Para que eu vou entrar em novos chips? Dá trabalho, tomar risco. Todo mundo vai ter um computador para sempre, né, Sandrão? É isso mesmo. Os números, Sandrão, perderam 18 bilhões. Acho que eu falei. Ano passado. Net loss. Então, mas aí vamos dar esse ano eu tô assim... We are making improvements. Vamos perder 13. Mas vamos dar um salto no tempo, então. Senão a gente perde aqui a linha do tempo. Então, lá nos anos 2000, ela já perde o bonde. O bonde da. Mas sustentava ainda. Mas que continuava válida. Clientela lá, né? Gerando caixa, distribuindo dividendo, valuation lá, beleza. Aonde acontece a inflexão que fez com que a Intel... Porque ninguém falava que a Intel perdeu essa onda, tal, porque ela continuava bem. Aonde acontece a grande inflexão que gera essa perda toda? 2022, com o lançamento do ChatGPT e a popularização da inteligência artificial. Sim. Qual que é a lógica toda? A Intel desenvolveu toda a sua lógica baseada nos processadores que rodam de forma binária, nas CPUs. Quando eu vou para a inteligência artificial, é necessário uma outra lógica de processamento de dados, que são as GPUs. Sim. A Intel não fez essa migração porque demandaria muito trabalho, demandaria muito esforço, e ela simplesmente deixou a coisa andar. Até comprou uma empresa de inteligência artificial, mas foi... não integrou ao sistema, burocrático. Né? Ela continuou na lógica da... E tem uma outra lógica nessas duas que eu estudei, Salibão, também, que alguns comentam que também a Intel perdeu a computação em nuvem. Sim. Porque na medida em que ela desenvolvia a tecnologia para servidores próprios, quando vai para a tecnologia em nuvem, ela também não acompanhou essa evolução. Mas ela estava tranquila, porque ainda o mundo das grandes corporações eram com servidores próprios, usavam inteligência artificial, usavam computação em nuvem, tudo bem. A inflexão acontece na inteligência artificial e aí o resultado dessa inflexão, o Salibão mostrou aí. Prejuízos homéricos e muitos analistas dizendo que a Intel não tem capacidade ou competência de se reerguer, né, Salibão? Pode ser uma empresa que é mais chocante. A gente já viu várias empresas se perdendo, né? Aliás, né, uma das razões que nós estamos aqui, porque nos últimos 25 anos, nunca na história do mundo dos negócios, tantas e boas empresas se perderam pelo caminho, Sandrão. Não precisamos nem dizer o número delas, né? Sim. Mas no caso da Intel, o que me choca é que ela foi responsável, ela deu o início da revolução tecnológica. Ela viabilizou, como você falou bem, ela viabilizou o mundo da computação para estar nas mãos das pessoas. Antes, empoderou as pessoas. Antes os computadores eram né? Eu lembro que eu passei, né? Aliás, a questão geracional é interessante, que lá na faculdade eu lembro que a aula de processamento de dados, vamos chamar de tecnologia, da informação. Sandrão, os professores davam um monte de cartões. Os cartões perfurados. A gente ia lá no sistema, enfiava lá. Cara, eu tava no time de tênis, cara. Eu olhava aqueles cartões enfurados. Eu olhei pro japonês do meu lado e falei, cara, me ajuda aqui, né? Isso, me ajuda, pra que serve isso, cara? Sandrão, eu não entendi até hoje como eu passei nessa... Aí, de repente, Sandrão, depois de 2, 3 anos, a Universidade da Carolina do Sul constrói um centro, assim, bem no lobby, né?
fechado com muitos computadores pessoais. Eu falei, meu, o que é isso, né? Então eu vi as duas coisas, eu vivi isso. Quer dizer- Pessoal, Salibão 6,6, né? 6.6 aqui, né? Pô. Então eu já vi de tudo, né? Esse foi a grande explosão da Foi tecnologia. A primeira grande explosão da a primeira tecnologia, grande né? explosão. Agora, o que é mais chocante é que o Andy Grove, que era um leão de gestor, ele escreveu um livro chamado Somente os Paranoicos Somente Sobrevivem. paranoicos É um sobrevivem. clássico na gestão. Ou seja, você tem que estar sempre na ponta do pé. E como é que ele chegou? É uma teoria, né? Strategic Inflection Point virou uma teoria, que nem estratégia, que nem sem liderança. dúvida, sem dúvida. Ponto de flexão estratégica. E hoje esses pontos estão cada vez mais curtos. Sim. E o que ele faz? Como é que ele escreve esse livro? Porque ele quando os chips o carro-chefe da Intel eram os memory chips. Memory Não eram os microprocessadores nos anos 80. Ainda eram memory chips. Sim. É lá que eles ganhavam muito. E o que aconteceu? Quando os memory chips japoneses entraram nos Estados Unidos, que foi o mundo da globalização, eles começaram a competir contra os chips japoneses, reduzindo o preço, fechando fábrica, mandando gente embora. E ele falou assim: se a gente continuar fazendo isso, nós vamos quebrar. Aí ele percebeu que ele estava num ponto de flexão estratégica, que é o ponto que você tem que abandonar o que você fez durante anos para focar no motor 2. E o motor 2 deles era o microprocessador. Que aí vamos teorizar isso, o abandono organizado do Peter organizado. Então ele criou essa teoria que está nos melhores livros de gestão do mundo. Todo mundo tem que ler o ponto de flexão, o Only the Paranoid Survive. Só o título do livro já vale, né? Só que a turma esqueceu. Aí aconteceu, ele foi além disso, Sandrão. Ele desenvolveu o que ele chama de High Performance Output. Sim. Acho que é um livro, né? Exatamente. É um dos melhores livros de gestão. Sandrão. Exatamente. High O Performance Andy Grove inventou o Squad. O que nós conhecemos. É a origem do Squad. Então, várias dessas teorias de negócio... É a origem do pensamento. Agora, o mais absurdo é que a Intel morreu por causa... Assim, morreu delas. E aí que eu fico pensando, que a gente estava conversando aqui antes, né? Será que agora com a inteligência artificial ela ajuda? Porque quando as pessoas saem das empresas, a memória vai junto, né? A memória vai junto, né? Sim. Será que a inteligência artificial não vai deixar mais a memória do que levou a empresa eu ao sucesso? acho, Salibão, no caso da Intel particularmente, é um tema que a gente tem falado aí, até que nós estamos trocando mensagens para esse roteiro, né? Tem muito a ver com a cultura. Né? A empresa bem-sucedida, o que é a cultura? Né? A cultura é o conjunto de comportamentos que vão se consolidando ao longo da história da organização. O que dá certo é fortalecido, o que dá errado é enfraquecido. Uma empresa bem-sucedida tem um track record, né? Sim. Tem um histórico Sim. de coisas bem-sucedidas que vão fortalecendo uma cultura. Com isso, a cultura fica muito forte. O Andy Grove era conhecido, ele e o Jack Welch, nos anos 80, eram os dois CEOs mais temidos. Tinha gente que tinha medo de trabalhar nessas empresas, porque assim, você tinha que ser de uma... Pô, todos os top managers da GE eram black belt de Six Sigma, sabe? Então. Só de ouvir falar um negócio, eu falei, cara, vou trabalhar em outro lugar. Pois é. Aí o que acontece? Essa cultura muito forte... Pois é. Ela acaba tendo ela acaba tendo uma área de sombra. Ela acaba ficando inflexível à mudança. E aí ela estabelece uma resistência a coisas novas. Me parece que muito do que aconteceu com a Intel é derivado disso. E eu vou te falar mais um insight que eu tive ao elaborar esse roteiro para nossa conversa. A lei de Moore, todo e qualquer sistema computacional dobra de capacidade. Cada 18 meses, o custo fica igual. Talvez a crença deles foi tão grande, tão dogmática nessa coisa, que eles só fecharam os olhos para essa exponencialidade e esqueceram de aplicar a mesma lei de Moore para o mundo. Pois é. Eles ficaram focados. Eu fiz aquela, não lembra que eu fiz aquela análise? São 18, desde 71, foram 18 microprocessadores, chips, depois microprocessadores. A evolução de um de outro. Tudo incremental, não houve ruptura. Ele não fez nada diferente desde 71. Então talvez eles tenham ficado tão apaixonados com aquele dogma de dobrar, que esqueceram de aplicar a mesma lei para o mundo. E aí vem o outro protagonista desse nosso podcast que vale a pena, que é a NVIDIA. Sim. Que surge em 93, né, Salibão? Uma empresa nova. Nova. E ele não foi competir head-to-head com a... Não. De novo, né? Eles foram no mercado de games, que era um mercado já emergente, porque eles falaram, cara, a Intel não tá aqui, nós vamos entrar. Eles começaram, então, só para dar contexto, a Intel é fundada em 93 e eles focaram
você mandou muito bem, num nicho que era o oceano azul deles. Cara, não vou competir com a aqui eu não Intel. vou competir. O que eles fizeram? Esses caras vão me quebrar em um segundo. Processadores, a linha GeForce, Sim. processadores para games, para rodar games em PCs. Unidade de processamento gráfico. Né? Sandrão. E eles ficaram muito robustos, e aí tem uma lógica. Até eu peguei uma analogia pra gente entender qual que é a lógica de processamento. É assim, ó. Um amigo me explicou de uma forma fácil. Imagina que a Intel, o modelo da Intel é complexo, só que é linear. É como se você tivesse um matemático PhD equipado com instrumentos que fosse resolver problemas complexos com rapidez. Qual que é a lógica da GPU, né? Que é a lógica dos games? Graphics Processing. A analogia qual é? Imagina um exército de pessoas capacitadas, cada uma com uma calculadora, processando tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, enquanto um gera complexidade linear, o outro gera rapidez em inúmeros cálculos ao mesmo tempo. Como assim? É só a gente pensar quando você usa inteligência artificial para decifrar uma imagem. São inúmeros pixels, então todos estão trabalhando ao mesmo tempo, cada um com um pixelzinho e no final ele dá a resposta. Essa é a diferença. Pois é. Né? E ele jogou esse jogo porque ele começou jogando esse jogo no mercado de games. Sandrão, ele nem imaginava que Nem era nada, inteligência zero, artificial. É aquela zero. coisa, né? Você atira nas estrelas, como é que atira na lua e acerta nas estrelas? Alguma né? coisa do gênero. Alguma coisa assim, né? Eu me confundo com esses ditados aí. Mas foi alguma coisa assim, cara. Ele acertou. E o que aconteceu? Quando teve o boom da inteligência artificial, que foi em 2022, o chip dele estava mais adequado do que o chip Mas vamos lá, Salibão, que quando a gente estuda a história da vida, tem uma história muito boa. De novo, um grande Peter Drucker, né? Sim. O processo nunca de ruptura acontece de uma hora para outra. Não. Em 2006, ele monta a plataforma proprietária para desenvolver esses processadores, que é a CUDA. Sim. 2006. Porque ele sentiu a necessidade de ter uma plataforma proprietária para desenvolver essa tecnologia. Agora, o que acontece? Em 2012, começa a aparecer... Esse é o ponto fundamental, né? Que em 2012, começa a aparecer as aplicações de Deep Learning. Deep Learning, tá. 2012, Salibão, 10 anos antes... Sim. E ele falou, pô, aqui é onde eu posso desenvolver porque o meu processador vai ser mais efetivo do que o da Intel. É o comecinho do processo que ia ser detonado em 2022 Fora com o ChatGPT. É que nem você falou na nossa conversa antes. A Intel era uma empresa formada por engenheiros. Engenheiros. E eles já vieram, apesar do mundo da tecnologia, eles vieram com uma outra cabeça. Enquanto a Intel era uma empresa assim, dominante, fala assim, it's my way or the highway, eles aprenderam a fazer alianças com várias empresas, né? Criaram um ecossistema. Enquanto a armadilha da Intel foi a própria Intel, Sandrão. Eles até hoje eles não conseguem se desengessar, apesar de fazerem muito bem os chips para computadores. De novo, a gente tá falando de uma empresa icônica, né? Esse é o ponto. E é interessante isso porque sua visão é muito apropriada, porque eles deviam ter uma... Isso é tão legal para o mundo de hoje. A NVIDIA devia ter uma visão do que ia acontecer, mas ele não sabia direito o que ia acontecer. Sim. Então, quando ele desenvolve essa coisa, quando ele percebe o Deep Learning, ele evolui nisso porque o processador da NVIDIA era o melhor para redes neurais, que é a base da inteligência artificial. Sim. Mas ele não estava enxergando a inteligência artificial. Mas ele fez uma aposta, Salibão. Ele fez uma aposta. Fez, e deu certo. Ele fez uma aposta. Aqui, que eu tenho aqui nos nossos 10 takeaways, né, da NVIDIA Intel case, né, different strategic bets. E às vezes, Sandrão... Mas vamos traduzir, porque assim, são batalhas estratégicas distintas. Apostas estratégicas distintas. Né? Um apostou no que o mundo ia ficar daquele jeito, e o outro foi para um lugar que eles não estavam, que eram pequenos. Geralmente as empresas grandes olham para o mercado pequeno e falam assim, isso é muito pequeno, nós temos uma estrutura robusta de custos que não comporta uma tecnologia dessa, é muito pequena para nós, e aí decreta sua morte. Quer dizer, no fundo, Sandrão, essas mortes não são súbitas. Não são coisas tecnológicas sofisticadas. Recurso financeiro, não é. Não é nada. É isso aí. Agora, Sandrão, tem uma parte que tem que respeitar a Intel. Ela é uma empresa de 54 anos, né, Sandrão? Uma empresa, foi fundada em 78, 70, né? Eu sei. Ela tem 55 anos. Não há dúvidas, mas assim... Se você pegar mas hoje... eu vou te falar uma coisa, cara. O mundo empresarial, ele é cruel. Nós podemos respeitar. Sandrão, mas que ela pode quebrar, ela quebra. Das Fortune 500, né? Das Fortune 500, desde 1990, Sandrão, uma empresa da Fortune 500, ela durava 50 anos.
ela foi para 40 anos, ela foi para 30 anos. É. A partir de 2000, nós estamos falando de 10 anos de vida, Sandrão. Não, Se você vê, cruel, cara. se você vê o Fortune 500 de 1970, as 500 maiores empresas, Estavam lá. você vai ver umas 5 ou 6. E eles impressionante. ficavam ali décadas. É. As de petróleo, infraestrutura. Décadas, 20, Ficavam ali 20, décadas. décadas. Cara, décadas. Então assim, para quem conseguiu, também tem o seu mérito de não ter, né, acabado, mas, 54 não. Agora, Não, mas para o mundo empresarial vai ser muito interessante ver se eles conseguem fazer esse turnaround. Agora, gente, tem um dado que acontece, alguns analisam que é uma bolha, porque eu sempre tenho um cuidado de falar de valuation, porque a lógica é outra, tem uma outra agenda, mas é uma métrica de acompanhamento, alguém está investindo naquilo. Pô, a NVIDIA foi a empresa mais rápida a chegar a 3 tri, a 2 tri, a 3 tri. Não, então vamos lá, ela foi a mais rápida a chegar a 2 tri. Aí, não, 2 tri é muito. 3 tri. Ela bateu 4 trilhões de valuation e continua subindo. Ela teve sempre ela tem um engasgo, mas... Sandrão, cara, ela fez a gente até perder a noção de números. Porque quando você fala assim, 4 tri, a gente esquece que ela vale hoje 4.250. E esses 250 não são $1.000. Não são milhões de dólares, são 250 bilhões de dólares. Não, e assim, assim perdeu. É isso mesmo. Porque quando ela tem é o que aconteceu agora que a gente tá gravando, né? Ela reportou o resultado, o pessoal não gostou muito, ela deu uma baixadinha, ela perdeu uns 200 bi, 20, né? 50 bi. E olha que interessante, né? Eu quero chamar a sua atenção por uma coisa que, quando a gente tava estudando isso, a gente conversou sobre isso. Ela não abriu mão do mercado de games. Não abriu mão. Mas ela deixou como secundário. Tanto se você pegar nos últimos trimestres de resultado da NVIDIA, ela não está conseguindo atender a demanda de games. Aliás, ela não está conseguindo atender a demanda de IA e de games também. E eu peguei um dado aqui. Olha como é necessário coragem. Porque ela está vindo bem no mercado de games. Sabe qual? O mercado de games hoje movimenta cerca de 140 bilhões de dólares. O negócio de GPUs, eu peguei o último dado, deve ultrapassar. O negócio de GPUs, né, que é justamente onde ela tá, a plataforma que ela trabalha os games, deve ultrapassar 190 bilhões de dólares até 2034. Ou seja, não é que ela estava num mercado moribundo, né, um mercado... Não, o mercado de games é maior que o mercado de cinema. Então, veja, foi necessário visão, coragem, uma boa sensibilidade para falar, ó, eu continuo aqui, mas eu tenho que... Agora o meu motor 2 é inteligência artificial e eu vou drenar recurso para isso e acelerar. Se ela não fizesse se ela não desse essa guinada, alguém ia aproveitar esse mercado. Então, olha a questão da coragem. Como o sucesso pode engessar a companhia porque ele faz com que ela fique míope, não enxerga oportunidades e ameaças. E quando ela enxerga, como é necessário ter uma boa dose de coragem, que foi o que eles tiveram, porque agora é engenheiro de obra pronta, né, Salibão? Agora é fácil a gente estar analisando aqui. Mas lá na hora do manche, para fazer essa migração com pouco recurso, como é que eu faço isso? E eles tiveram. E a Intel não teve a mesma perspectiva. Pois né? E quando a gente vê esse sucesso, Sandrão, a gente esquece que a NVIDIA quase quebrou 3 vezes, Sandrão. Mas assim, tiveram a ponto de fechar as portas, Sandrão. Hoje a gente vê a empresa valendo 4,23. E aí que entra, né, o Jason Huang, que é um alucinado, tipo Andy Grove, né? Que fala que ele pensa em gestão na empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que tem lá 50% da empresa, todo mundo virou milionário, né? Com esse negócio, né? Multimilionário. E então, assim, mas ele é da mesma linha general, Sandrão, do Andy Grove. Sim. Não é brincadeira. Você vai entrar na NVIDIA hoje, você vai trabalhar 7 dias por semana, não sei. Né? Mas ele fala isso publicamente. Não, ele tem uma história, Salibão, que o nosso amigo Pedro Vengar tá contando, que tá no livro dele, que ele começa toda a reunião com essa introdução, né? Vamos imaginar que a gente tá nos últimos 30 dias de vida da empresa. Né? Vamos imaginar que a gente tá nos últimos 30 dias de vida da empresa, o que a gente tá esquecendo, o que a gente não tá olhando e tal. Hoje talvez seja um dos maiores desafios da NVIDIA. Ela não tá dando conta da demanda. Pois é. Ela não tá de IA. Do game também. Aliás, quando a gente está gravando esse podcast, eles reportaram os resultados do último trimestre e um dos temas que chamou a atenção e gerou preocupação é justamente isso. Ela não conseguiu atender um dos itens do guidance lá porque ela não está dando conta da demanda. Olha só. Qual vai ser esse... Ela tem que manter uma ambição alta
para continuar nessa jornada, né, Salibão? Será que eles vão fazer que nem Intel, vão overlook Exato. o motor 2? Porque tem coisa vindo aí, Sandrão. Não tem como, você vê computação quântica, e tem vindo muita coisa Você viu o aí, Deep que hoje é Search que pequenininho. apareceu, Salibão. É? O Deep Search apareceu com outro modelo rodando, tudo bem, Pois é. dizem que roda, porque ninguém sabe que é a China, mas que roda ainda com uma tecnologia derivada do chat, da OpenAI e tal, mas vai saber, né? A gente não... Esse mundo tá muito maluco, cara. Tô muito maluco, Sandrão. É. E ainda tem a questão da... né, a gente olha para os números, né, que o governo americano ele acabou de comprar 9,9% Da Intel. da Intel por 433 milhões. Só que a Intel recebe todos os anos alguma coisa como 8 bilhões de subsídios do CHIPS Act, né? Que é uma coisa de segurança nacional mesmo. Setor Né? estratégico. E agora, o seguinte, o grande parceiro da Intel está lá em Taiwan. Né? Então, Exato. o governo americano não pode deixar a empresa peteca quebrar, cair, porque o negócio é exatamente. muito maior, a consequência é muito maior que você ter o chinês de olho em Taiwan. Né? Olha que jogo de xadrez, Sandro. Como a economia está Deus do toda céu. interconectada. E a geopolítica, que no passado a gente olhava isso, para quem não era do isso aí Sudeste, deixa. daí é curioso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Agora, a gente gosta de. Bom, a gente sempre gosta de trazer essas reflexões com conceitos para você poder ter condições de refletir sobre o seu negócio. O caso da NVIDIA com a Intel é o caso clássico da revisão da teoria do negócio do Drucker, né? Sim, com certeza. Tudo cai lá, né? Tudo cai no Drucker. A teoria do negócio tem um podcast só sobre isso, se você quiser. É muito bom, a propósito, que a gente comenta sobre a teoria do negócio do Drucker. Ele comenta que toda empresa tem que conhecer a sua teoria de negócio. Que basicamente é o que ela faz, como faz e por que Toda faz. empresa tem que ser vista como uma hipótese. Porque quando você vê Teoria do empresas, negócio. você vê funcionários, você vê fábricas. O Peter Drucker tinha uma visão muito mais profunda e falava que toda empresa tem que ser vista como uma hipótese. Isso. A ser testada, renovada e implementada o tempo todo. Olha que genial, né? Exatamente. E essa teoria do negócio, por isso que ele chama teoria do negócio, que é uma tese. Mais uma vez, é o que a empresa faz, como faz e por que faz. Então, isso tem a ver com quais são as minhas capacidades centrais, olho para dentro, as minhas fortalezas, movimentos de mercado, olho para fora e o meu propósito. Seguramente, se a gente for olhar essa evolução, aqui, em olhar para fora e no mercado, foi uma vacilada brutal. Nossa, não enxergaram. Não enxergaram isso. Presa no seu... E também... E criaram a teoria que fala para como não cair aí. É isso que é mais assustador, né? Sandrão. Criaram o ponto... Eles não enxergaram o ponto de inflexão estratégica que já estava mais do que óbvio. No negócio deles. Um negócio de games. E a empresa é muito grande para entrar num negócio pequenininho. A GE foi a mesma coisa. Mas, Salibão... Number one, number two... tem que ser number one, number two... Fix, sell or discontinue. Exatamente. Era assim a teoria. E agora... Essa tese que o Salibão comenta que era uma orientação estratégica da GE, ela tinha que ser número 1 ou número 2 do segmento de atuação. Sim. Né? E aí qual que é o ponto? Em cima disso, ou eu fortaleço, ou eu descontinuo, ou eu vendo. Agora, como é que você vai? Toda inovação hoje começa pequenininha. Se você não investir, não tiver um motor 2, por isso que eu acho que a questão do motor 2 hoje, se você não tiver um motor 2 testando essas pequenas ideias, cara, você vai se é uma questão de tempo de você ser engolido, Sandrão. Não há dúvidas. E aí, Salibão, outra vertente que a gente pode pegar da teoria do negócio é que, enquanto a Intel desenvolveu suas competências baseadas numa lógica única, que é os processadores de CPUs, esse outro aqui desenvolveu uma outra competência mais afinada à tendência do mercado. Ou seja, as capacidades que você desenvolve com a sua organização, elas têm que estar intrinsecamente relacionadas às demandas existentes do mercado e suas movimentações. Porque senão você pode ficar, como a gente sempre diz, excelente em fazer algo que não vale nada. Sandrão, uma das coisas que eu mais gosto do Jason Hunt, você tem estudado bastante ele, né? Bastante, né? Principalmente do ponto mais filosófico. E ele fala muito do sofrimento, Sandrão, da gestão do sofrimento. Ele fala assim, você pode ter pessoas que formaram um MBA em Harvard, Stanford. Inclusive, ele foi ser paraninfo de uma turma em Stanford. Ele fala assim, olha, Stanford é uma instituição impecável. Celeiro de talentos. Para você vir aqui, você tem que estar no topo. Vocês não estão preparados para uma coisa, para sofrer. Porque a vida de vocês é muito perfeita.
Vocês não estão... Se você, infelizmente... Não, imagina o Paraninfo dizendo que a maioria de vocês não vai sobreviver no mundo dos negócios porque vocês não sabem sofrer. E aí ele termina o speech dele, I wish you lots of suffering. Ele falou, cara, a minha empresa quase quebrou 3 vezes. Se eu não tivesse a capacidade de gerir o sofrimento... Eu não estaria aqui. E não estaria aqui. Agora, hoje, no mundo que você facilita muitas coisas para todo mundo, Sandrão, quem vai aguentar o sofrimento? Né? Que tipo de pessoa, como é que você vai desenvolver a resiliência? Porque nem tudo é um mar de rosas, Sandrão. Hoje a gente está aqui, imagina. Outro ano a gente pode despencar. Por isso entendeu? que a inquietude é fundamental. A gente tem falado muito no mercado sobre isso, em todas as nossas aulas e tal. A inquietude talvez seja hoje, inquietude e resiliência, porque você não pode... Esse caso, gente, por que a gente está enfatizando isso e o Salibão fala com tanta ênfase? Se eles não perceberam... Será que você não está percebendo alguma coisa menos óbvia no seu negócio e tá ficando cego, a cegueira do sucesso? E de oportunidades gigantescas. Né, gigantescas e ameaças enormes, Salibão. Salibão, eu estava conversando com uma executiva que saiu do segmento, mas toda a carreira dela ela foi diretora de pessoas e de empresas de call center. E ela estava me contando que ela estava atuando até 2 anos, 3 anos atrás, numa que tem mais de 1.500 colaboradores, 1.700 colaboradores, um líder no seu segmento de atuação. Eu falei para ela, pô, esses caras devem estar preocupados com inteligência artificial, né? Ela falou, não estão nem aí. Eu falei, porra, cara, aí não me quebra. Alguém tem dúvidas que o negócio de call center, ele já está na ruptura? Sim. E se os líderes não estão imaginando que isso vai acontecer... Ok, motor 1. Motor 1 é o call center, taca ali pau, extrai todo o valor que você consegue extrair, mas você tem que ter algumas iniciativas de motor 2 que isso daqui vai sucumbir. Sim. Ah, não, mas tem um chatbot que ainda não funciona. Ainda não funciona. Sim, mas vai funcionar. Mas vai funcionar. E bem. Aí depois sabe o que essa pessoa vai reclamar? Ah, a inteligência artificial me quebrou. A internet me quebrou. Não, amigão, não foi a inteligência artificial que te quebrou, não. Foi você. A Intel não foi. A Intel não está sofrendo devido à inteligência artificial. Ela está sofrendo pela ineficiência de não se adaptar a um novo mundo. Cultura, pessoas, essa inquietude, essa resiliência. Entendimento da tecnologia. Entendimento da onde a tecnologia está indo. Né? A leitura de ambiente. Hoje você não pode mais delegar a tecnologia para o cara do TI, né, Sandrão? Hoje em dia, se a gente não tiver um repertório tecnológico, entender esses movimentos, a gente é engolido facilmente pelo caminho, né? Não, e se você olhar o que tem de negócio que aconteceu isso, né, Salibão? Você pega negócios de negócio de mídia. Nossa. Né, meu? Os grandes grupos de mídia. Comunicação. Abriu aqui no Brasil, né, Sandra? Abriu quase Meu Deus do céu, abriu parte da história do Brasil, né? E é interessante porque o negócio de informação continua sendo forte. Sim, mas de outro jeito. De outro jeito. De outro jeito. Será que aliás, vai mudar? Tudo continua sendo do mesmo jeito, de outro jeito. O filme é o mesmo de outro jeito. O transporte é o mesmo de outro jeito. Mobilidade igual. A mobilidade é o mesmo do jeito. Saúde. Acomodações é a mesma do outro jeito. Sim. Mas não à toa, são novos protagonistas, são novas companhias que estão protagonizando boa parte desses segmentos que você está falando. Porque elas não têm esse vício do passado e esse entendimento da... Porque a Intel, ela se apaixonou pelo core business. Ela não pensou adjacência, não pensou do lado, ela se apaixonou pelo core business. Isso que é mais irritante, Sandrão. É a empresa que inventou o conceito do Strategic Inflection Points. Que você tem que abandonar, prestar atenção na hora de absorver novas tecnologias em detrimento do futuro. E você sabe que o mais absurdo, Sandrão, eu estudo bastante esse caso, o negócio de memory chips da Intel era lucrativo no momento que eles tiraram o pé do acelerador. Quer dizer, eles fizeram tudo que era para fazer agora. Tudo que era para fazer agora, Sandrão. Isso que é o mais chocante. Uma empresa que não nos trouxe somente o mundo da computação, viabilizou a computação para todas as pessoas, ajudou a democratizar a computação, mas trouxe também conceitos de gestão. É muito raro uma empresa que aparece no mundo de muito sucesso, mas que traz conceitos de gestão, que nem a GE, por exemplo. Não há dúvidas. O Jack Welch. Não há dúvidas. Trouxe conceitos de gestão. Não há dúvidas. Você está coberto de razão. Você pega o Elon Musk, por exemplo. Está coberto de razão. Você vê que não é só sobre dinheiro, conquistas e valor de mercado. Tem conceito. O Elon Musk, eu não consigo enxergar o conceito de gestão dele, Sandrão. Tem toda a razão. Eu não consigo. Tem toda a razão. Então são empresas que trazem conceito de gestão
e acabam morrendo Nossa, pela mesma... Esse negócio que você falou é muito bom. Né? Porque se você pegar a Amazon, ela tem conceito de Conceito gestão. de gestão, Puta, cara. muito bom, cara. Porra, Muito dá pra copiar 1010. Nada. Aí, qual que é a vantagem, Amazon. Salibão? Você pega esse conceito e fala, peraí, como eu aplico isso à minha realidade? Pois é. Entendeu? Quando eu Agora, não tenho essa leitura... Uma pergunta interessante para toda empresa, assim, qual é o nosso conceito de gestão? Ah, mas eu vou te pegar. Sabe o que tem a ver com isso pra mim? É. Qual é a minha teoria do negócio? Exatamente. Porque você concorda? Se eu tenho a teoria do meu negócio, como você mesmo disse, toda companhia é uma tese. Sim. Se eu tenho a teoria do meu negócio, eu entendo quais são os meus conceitos primordiais. Pois é. Se eu conheço a tese do meu negócio, Sim. e parece brincadeira, mas eu faço uma provocação a você. Quantas companhias, ou faça a reflexão na sua, pode fazer em tese, quantas companhias conhecem de fato os motores que levam ela adiante? Mas conhece de verdade. Ah, não, eu sei, aqui eu gero lead desse jeito, eu capturo desse jeito. Merda. Conhece de verdade com profundidade. Do P ao P, né? Do porteiro ao presidente. Quantas companhias sabem disso? Por quê? Como é um conteúdo abstrato, como você mesmo colocou, a gente vive num ambiente muito da concretude. Só que, olha, esse caso mostra que se você não pensar, aumentar seu repertório para entender as mudanças e ruptura, de novo, o nosso Peter Drucker, a era da descontinuidade. Entender as descontinuidades do mundo e ir se adaptando, não importa se você tem uma empresa de logística, não importa se você lidera uma companhia de B2B, de commodities, você vai perder O essa próprio perspectiva. Philip Kotler falou, se você hoje, se daqui a 5 anos, você estiver vendendo a mesma coisa que você está vendendo hoje, é porque você quebrou. Olha que coisa interessante, né? É. Né? Ou você acha que você vai vender para sempre isso, né? Mas é aquilo que você falou do conceito das empresas que são feitas para durar, que acham que são feitas para durar, então elas têm que fazer sempre a mesma coisa. Olha, a pior coisa. Né? Tadinho. Esse é o caso que você está falando aí. Era muito fácil você vender aquilo que o Porter falou nos anos 80, que era vantagem competitiva sustentável. Sandrão, se você emplaca um termo desse, você como consultor, palestrante, você está feito pro resto da vida. Porque é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, né? Tá certo? É. E aí vem o Jim Collins com long-lasting enduring companies. Outro sonho. Cara, eu também quero. Eu também quero. Só que não existe isso. Hoje, se você torcer para ficar... Se o teu mindset foi torcer para você não ficar obsoleto, já está muito bom. É isso aí. Esquece de fazer empresa durar anos, para várias gerações, não existe isso mais. Não, então, agora só vamos fazer um reparo, senão é capaz do pessoal não entender. O pressuposto para você pensar numa empresa duradoura é justamente a inquietude, né? Sim. É justamente o desconforto. Fala, eu vou quebrar. Toda empresa caminha para a mediocridade de Jeff Bezos. Se tiver esse mindset que eu vou estabelecer um negócio e... Não, né? Eu tenho que toda hora estar imaginando, como diz o CEO da NVIDIA, daqui a 30 dias nós vamos quebrar. O que a gente faz? Né? Ou o Jeff Bezos. Toda empresa que é mediocre, nós vamos declinar. Essa inquietude. E aí você tem um sistema de gestão e uma cultura que responde a isso. Mas você falou sobre um tema que é bem legal a gente explorar, né, Celebão? A narrativa, né? A narrativa. A narrativa que a NVIDIA construiu é poderosa, muito né? forte. Eles foram rápidos, Sandrão, porque eles eram The Gaming Company. The Gaming Company. Eles imediatamente mudaram, for The AI Company. AI Powered Company, né? Aquela que vai turbinar você para inteligência artificial. Quem não quer isso? É isso aí. E qual será a próxima narrativa deles? A narrativa. Né? Mas olha como a narrativa também você traz um elemento importante, né, Salibão? A narrativa ela vai se transformando. Sim. A narrativa ela vai se adaptando porque os anseios da sociedade mudam, o mercado muda. A narrativa tem que acompanhar essa mudança. O que não pode acontecer é ser uma narrativa fake. Que alguns confundem a história do storytelling com uma historinha para boi dormir. Não é isso. É o poder de uma narrativa poderosa e quando você entrega valor, você muda a percepção de todo o mercado. Olha que interessante isso aqui, Sandrão. Fala. A narrativa da NVIDIA, The AI Company Powering the Future. A companhia de inteligência artificial turbinando o futuro. Potencializando o futuro. E a narrativa da Intel continua a mesma. A mesma, cara. Remain tied to the CPU identity. Ela está presa no CPU. No CPU, Sandrão. Olha que a narrativa deles, Sandrão. Interessante, né? Você vê que, no fundo, estamos trabalhando... E, Salibão, eu acho que vamos ver o que vai acontecer, mas essa história do governo americano pode ser mais uma trava do que um empurrãozinho, o dinheiro né? Porque vem, né? o dinheiro vem. O dinheiro vem, né? O dinheiro vem. A gente perde
a gente perde 13, mas chega a 8 do governo, né? Muda a agenda, Salibão. Muda a agenda. Né? Agora, outro conceito que eu... E aí entra a geopolítica, né, a Sandrão? geopolítica. Tá É tudo outra ligado, agenda, né? É outra agenda. Ou se você acha que o governo, decisões do governo, não, impacta, política, se você acha que não impacta, não, nós somos blindados do governo, pode esquecer. Pode esquecer, cara. Ficar de olho lá. Pode esquecer. Ô, Salibão, e outro tema que você comentou, que eu acho que vale a pena a gente explorar, também tem a ver com essa narrativa. Você já comentou isso, mas vamos explorar melhor, né? A Intel ficou presa na sua cadeia de valor e a NVIDIA foi para o ecossistema, Sim. que é outra estrutura muito interessante. Muito mais, que se mexe muito mais rápido, né? Envolve mais parceiros. Parceiros. Né? Não ela depender construiu de uma única atividade, né, Sandrão? Você tem parceiros, você consegue se mexer, né? De novo, hoje é aquela coisa, né? Você tem que dormir com o inimigo, né, Sandrão? Não tem jeito. Não tem jeito. Você vê, a Best Buy, ela estava sendo engolido pela Amazon. O que eles fizeram? Trouxeram a Amazon para dentro da Best Buy. E pronto. eu gozava, Sandrão, quando eu fui lá a última vez, tava lá o quiosque da Amazon, e eu falei pro cara da Best Buy, eu falei assim, e se eu for lá e esse gadget aqui tá mais barato? Eu falei, eu abaixo o preço na mesma hora. Você já viu empresas fazendo isso, Sandrão? Mudando o preço, o colaborador tem poder para baixar o preço na mesma hora. Eu nunca vi isso. A velocidade nas decisões. Ó, a gente anotou aqui 5 coisas, tudo bem, a gente falou tudo isso, aí você pode estar se perguntando, como me preparo para isso? Notamos aqui 5 sugestões para você, tá? Só para ter a perspectiva da gente não trazer um conceito que não se aplica ao seu negócio. Primeiro, Salibão já falou, revise toda hora a teoria do seu negócio. O que é isso? Eu tenho que revisar a todo momento. O que mudou no cliente, na tecnologia, que eu tenho que adaptar minhas capacidades. Quando o ambiente muda, a sua missão é entender se o que você está fazendo com o novo ambiente se serve para o negócio. Excelente. E fazer a outra pergunta, será que nós temos as habilidades necessárias para isso? Temos as habilidades. Exatamente. Hoje, quem não for muito bem treinado em inteligência artificial vai sucumbir, Sandrão. Exatamente. Agora, vou aprender na faculdade? Não tem. Você vai ter que desenvolver. Uma outra escola está fazendo isso. Toda empresa é empresa de educação. As empresas vão ter que educar seus colaboradores. Tem que retreinar todo mundo. Então, primeiro é esse. Segundo, tem a ver com isso. Acabou de falar. Fica ligado nas descontinuidades. Tem que construir um radar para descontinuidades. Motor 2, Sandrão. É lá que você fica. Porque Mas tem que olhar. Sandrão, tem que treinar o olho. É impressionante, né? A gente publicou aí 1 ano e meio atrás a estratégia do Motor 2 e eu ainda vejo poucos motores 2 eficientes aqui no Brasil. Olha, poucos. A gente tem visto cada vez mais, mas ele deveria ser um pressuposto. Mas de outro jeito, eles continuam sendo dentro do Motor 1. Não, e Salibão, deveria ser um pressuposto da estratégia de toda a organização. Não é isso que a gente vê. Não. A gente vê motores 2 dentro do Motor 1, que é o pior negócio possível, porque distrai o Motor 1 e você não faz o Motor 2 bem feito. E a gente tem incentivado muito as organizações a discutir. Felizmente a gente tem visto organizações, inclusive de pequeno porte, fazendo, mas assim, ainda não é... O número é pequeno ainda. É isso que eu ia falar. Os que estão fazendo estão bombando, né, Sandro? Sim. A gente viu aí o Boticário fazendo Motor 2 espetacular. Não, empresas, assim, empresas menores que a gente está acompanhando. Eu estou contando essas histórias nas aulas, nas palestras, é hiper gratificante. Inclusive da nossa comunidade, o que é muito bom. Terceiro, que tem a ver com o Motor 2, que aí nós vamos, de novo, na tese do Drucker, praticar o abandono organizado. Não pode se apaixonar pelo seu sucesso, achar que ele é perene. Você vai ter que ter coragem em algum momento de fazer. Apaixone-se pelo cliente, cara. Não pelo seu negócio, né, Sandro? Exatamente. Pelo seu produto, né? Salibão, a pergunta que você faz. Eu acho que a Intel se apaixonou pelo produto dele. Se apaixonou. E ó, quer a provocação boa que o Salibão fala toda hora isso, né? Se a gente não tivesse nesse negócio, né? A gente entraria nele hoje, né? Essa pergunta dura, né, cara? De novo, Drucker, né? Será que, por exemplo, se o Gordon Moore tivesse aqui agora, você montaria a Intel? Pois é, desse jeito nunca, né? Pois é. Terceiro. Quarto, como consequência, tenha coragem de se canibalizar, né, Salibão? Foi o que a Intel fez, Sandrão. Eles abandonaram o mercado mais lucrativo para eles na época, memory chips. Que eram os chips de memória, para entrar no microprocessador que estava começando ainda, estava pegando tração isso, Sandrão. Olha que coisa, né? Mas é interessante, né, Salibão, que no nosso livro é tanto livro, do Motor 2 que a gente fala sobre no Motor 2 que a gente fala sobre a Netflix faturar. A Netflix está faturando nós estamos em 25, até 23, ela faturava 190 milhões de dólares com assinatura de DVD física. Ela tinha 2 milhões de assinantes. Ela falou, não, isso daqui é uma distração. Ele rompeu. Sim.
Tudo bem, né, para organizar, mas, pô, abrir mão de 200 milhões Sandro, eu posso dar um recado para os nossos amigos da Netflix? Posso dar um é recado? ruim? Faz umas séries melhores um pouquinho, vai, porque tem Eu tenho visto umas boas lá. Você tem que falar para algumas eu tenho que notar, mas eu peguei uma, Sandro, que o final, assim, falando, não é possível. Por quê? Muita pressa de produzir, Sandrão. Então, muita pressa. Não é que é ruim, tanto é que eu fico. Né? Eu fico lá. Né? Mas os finais são tão absurdos às vezes. Sabe? Eu não sei o que os algoritmos dizem para os caras que estão produzindo, que é muita pressa, que eles têm que produzir muita coisa. Nós já falamos nova. sobre isso. Até tem um conteúdo sobre Netflix aqui, se vocês quiserem. Como é que você inova, né? Pois é, eu acho que ele vai ter que achar a história de encontrar a mediana entre velocidade e qualidade. Pois é. Porque se você for pegar as outras plataformas, você vê o mesmo demora muito o lançamento. Sandra, a última, não, tem que falar, pessoal, tem que falar aqui. A última foi assim, era uma série Refém, né? Onde o embate da presidente da França com a primeira-ministra da Inglaterra, né? Eles tinham um embate lá com relação a imigrantes, com outros, com alguns embates entre os países, né? Que um precisava do outro. A parte de farmacêutica, né? Que os ingleses não tinham remédios, essas coisas. E aí, no filme, né? No filme, o amante da presidente da França, imagina, era casada, mas tem um amante, né? É um garotão, mas sabe o puro inglês? E ele falando, a mulher tinha um sotaque francês, e ele respondendo em inglês de Lorde, Sandrão. Cara, não dá, né? Bota um sotaque, faz o cara fazer um sotaque francês. Mas vamos lá. Não, pior que o cara aparece em todos os filmes agora. Você vai ficar o cara lá de novo, cara. Então, quarto, tenha coragem de se canibalizar. E o quinto, nós já falamos aqui, mas a gente reitera, equilíbrio e ambidestria. Mantenha o motor 1 saudável, mas financia um 2 com métricas próprias. Sim, que é o que a NVIDIA faz hoje, né? Quer dizer, aquilo que era o motor 1, que era game, o motor 2 era IA, agora virou. Né? Quer dizer, não é que virou. O motor 2 da NVIDIA hoje é o motor 1. Ela vai ter que encontrar outros motores 2. Aqui eu tenho que equilibrar isso, mas não deixar de pensar nas outras fluxos, como você mesmo disse, rupturas nesse segmento devem acontecer. Essa é uma saga que a gente ainda não sabe o final, né, Sandrão? Nem o meio, né, cara? Porque, aonde vai parar a NVIDIA com isso? Né? Quem vai morder o almoço da NVIDIA, né? Who's gonna buy their lunch? Porque o lanche tá muito gordinho muito demais. Ela não tá conseguindo entregar tudo. Né? É verdade. É que tem uma barreira importante da curva de aprendizado. Você vê a vantagem de, né? E as alianças todas. Sabe a China, né? Aí é onde pode vir ameaça. Também. Né? Vai ser um jogo interessante. Aqui a gente tá aqui para facilitar um pouco o entendimento. Exatamente. Né? Porque nós temos tempo para isso. Para ajudá-lo e ajudá-la a se adaptar a esse novo mundo. Inclusive, temos aqui um recado para vocês sobre isso. Como a gente contribui para as pessoas, empreendedores, empreendedoras, líderes, para se adaptar a esse novo mundo. A gente compartilha conhecimento. Tanto aqui com os nossos livros, mas também com os nossos eventos, né? Sim. E agora em outubro, dias 17 e 18 de outubro, a gente tem um evento, cara... Fantástico. Porra, é o que eu mais gosto, André. Eu gosto. Uma delícia. Eu gosto de cultura, estratégia. Cultura é uma delícia, cultura e estratégia, os dois ligados, né? Como um influencia o outro. É o seguinte, é o workshop Cultura e Estratégia na Era da Inteligência Artificial. E ainda colocamos inteligência artificial. Trazendo, porque tá afetando todos os lados hoje, né, Sandrão? Tá afetando todos os lados. Estratégia, a maneira como se pensa em estratégia hoje é muito diferente, né? Eu que cresci com Michael Porter, né? Eu trabalhei com eles direto, né? Eu trabalhei até com o Igor Ansoff, que é considerado o pai da estratégia, né? Todo mundo acha que o Porter, mas não, foi o Igor Ansoff. Sim. No nosso Gestão da Manhã a gente fala sobre isso. Chato, Sandrão. Imagino. Senhora, um cri-cri, cara. O Wasserman, Ansoff, o Michael Porter, o Harry Mintzberg, o Adrian Slavotsky, Gary Hamel, Michael Hammer, Siker tá bom? Todos passaram pela casa do Salibão aqui, Sandrão. Então tem um pouco de estratégia. E cultura, nossa paixão. Cultura é delícia. Então é o seguinte, num dia, cultura. No outro dia, estratégia. Por que ele está fazendo isso? Porque são dois sistemas interdependentes. E aí, nesse evento, então, nós vamos ter o quê? Masterclass. Masterclass, a gente vai ter Masterclass sobre estratégia. O Salibão vai mostrar casos de cultura bem-sucedidos e não tão bem-sucedidos, de cultura organizacional. Como marcas importantes que estavam no caminho certo, de repente, com uma decisão de mudar uma cultura,
vencedora que estava sendo construída, né? Que nem o flywheel, né? Você constrói pouco a pouco e chega uma hora que ele explode, né? E que querem simplesmente mudar a história e acabam com a empresa. Senão... Na estratégia, a gente vai falar sobre modelagem de estratégia para você ter como referência, conceito em profundidade. E para mostrar isso na prática, temos convidados bem legais, né? Então a gente vai ter, na cultura, a gente está com o João Paulo Seibel. Sim. Foi vice-presidente da CFO da Microsoft, trabalhou 18 anos. 18 anos lá. Ele foi um dos poucos que trabalhou com o Bill Gates, com o Steve Ballmer e com o Satya Nadella. Ele passou por as 3 escolas, com culturas completamente diferentes. E ele acompanha toda a transição cultural. E ele vai mostrar pra gente lá em primeira mão, né? Ele conversa com a gente, né? Conversa. E no segundo dia, falando de estratégia, a gente vai ter a Carol Papaleu, que é a Head de Planejamento Estratégico do iFood. O iFood tem um sistema de gestão, e tem um sistema de gestão, cara, incrível. E assim, eles são generosos, né, Salibão? Porque ela abre... Para nós, né? Para nós. Abre o capô. Ó, aqui que a gente faz o planejamento estratégico, como desce para todo mundo e tal. Então, ó, e ainda muita interação, né? Nós temos dinâmicas, enfim, é bem legal. Só que é o seguinte, para prover todo esse network interação, a gente limita os participantes. É 50 participantes, não é por aí, não entendeu? Mais que isso. Porque senão a gente não consegue interação. Então, o que a gente quer te convidar? Dias 17 e 18 de outubro. Se você está realmente comprometido, e é em outubro, porque você já está pensando em 2026, né? Como você vai desenvolver seu planejamento estratégico para 2026? Como você vai adaptar a cultura a isso? Você está realmente comprometido com o sucesso do seu negócio? Você não pode deixar de estar nesse evento. É uma ocasião imperdível. Então, agora, se você está afim de participar, está aqui ó, no QR Code, você tem acesso, na descrição do programa você tem acesso. Faça a sua aplicação agora mesmo, porque, felizmente, as coisas estão indo muito bem. A gente deve lotar esse evento. Seria muito legal ter você conosco. Aliás, o que mais a gente tem são os nossos ouvintes, a nossa audiência do podcast, né? Não tem um que chega lá e fala, ouço vocês, quero conhecer vocês pessoalmente. Tá? Não, e fora legal, que a gente roda o Brasil dando palestras, né? É impressionante. É literalmente do Oiapoque ao Chuí, né? Literalmente. E é muito bacana estar com vocês e mais, né? Vocês participando de um workshop nosso, você está imediatamente incluído na comunidade de gestão da manhã, que é muito bacana. A gente traz todo mês speakers fantásticos para dar via Zoom, né? Aulas a última online. foi a Marcele Paiva, que mostrou como a inteligência artificial ela é VP da América Latina da Oracle, né? Uma pupila minha, eu conheci quando ela tinha muito jovem, né? Analista e virou vice-presidente, um craque. Uma querida. Sempre gente importante. O Bruno Soares foi número 1. Trazemos gente bem pessoas boa, diferentes, né? Foi número 1 do mundo de duplas também, de tênis, né? Então, quem participa dos nossos eventos fica na comunidade para sempre. 17 e 18/10, vem com a gente. O livro, Salibão, quem você sugere ou quem não? Que livro você sugere? Pra estar conosco. Olha, nesse caso aqui eu sugiro 2. 2, né? Um que é um must ainda, né? O Sandrão e eu, a gente ainda que acredita que panela velha faz comida boa, né? As pessoas esquecem, às vezes, de teorias que funcionaram e querem sempre buscar, como diz o Jim Collins, uma voracidade para buscar o novo. Eu tô com você. Sabe, né? Voracidade para buscar o novo, né? O que é essencial. E a gente cuida das teorias. Acho que talvez uma das razões do Sandrão termos escrito 10 vezes que a gente cuida daquelas teorias. E se aprofunda, né? E uma delas é acredito ou não, é o Only the Paranoid Survive. Somente os paranoicos sobrevivem, né? Excelente livro. Somente os paranoicos. Salibão? Eu acredito que sim, Sandrão. Eu acredito que sim. Somente os paranoicos sobrevivem, de Andy Grove. O outro é o The NVIDIA Way, né? É o caminho, como chegou a maneira de gerir da NVIDIA, né? De como é que eles chegaram. Eu ainda não li esse livro, mas é muito bem recomendado. Fantástico. Bem pesado. Temos que cair dentro. Em termos de tecnologia, é um livro robusto. Não é uma leitura tão leve, porque mostra muito daqueles bits and bytes. De bits and bytes. Aí você precisa entender, porque o jogo está sendo ganho aí, né, Sandro? Né? Existem 2 guerras hoje, né? E são guerras quase invisíveis. A primeira é desse bits and bytes, que um movimento errado, o teu negócio pode ir pro saco. E o que está acontecendo acima da Terra, Sandrão? A guerra lá em cima, que poucos veem, né? A estratosfera, os satélites do Elon Musk lá, né?
Agora, cada vez mais, eu não sei se você tem visto, Sim, com certeza. a Starlink, Sim. cada vez mais baixando o seu Não, e satélite. provendo acesso aqui Já no fazendo Brasil gratuitamente. Assinaturas baratíssimas para gratuitamente. você ter acesso. Você acha que tem alguma dúvida que vai impactar? Não, e os veja operadores? que não é só a Starlink, agora a Amazon está na mesma Também, lógica. Então, assim. Você acha que o Jeff Bezos apostou na como é que chama? Blue Origin para como Marte, para viajar no espaço. Tá brincando, Tá bom. né? 2 excelentes livros. Fechou? Então é o seguinte, ó. Hoje a gente quis trazer para vocês esses casos. E como o Salibão disse, o nosso principal objetivo é abrir a mente de vocês, trazendo um repertório adaptado, porque a gente tem que ser bom de leitura de ambiente e fazer essa reflexão para o seu negócio. Porque aí você ganha ou perde o jogo aí. É no seu negócio. E acredite, que tem muito ensinamento importante para você. Fechou, Salibão? É isso aí, Sandrão. Bora lá? Continue nos acompanhando. Toda terça-feira, episódio inédito aqui no Gestão do Amanhã Podcast. Até a próxima. Tamo junto.